com esse meu... Agora foi. Tem que abrilhantar essa gravação com essa minha imagem aí, né? Mas tá bom. Pessoal... Vamos trocar por aquela que você mandou para mim, ó, professor. Vou trocar. Vou lhe mandar ela recortadinha, sem um fundo depois. Manda aí. Manda para mim fazer bem direitinho. Pessoal... Pronto, aqui tá no outro computador, tá nesse não, eu, mano. Pode mandar que eu recebo. Aí faço pro próximo slide já com ele. Pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, estamos aqui. É outra semana, né, Jefinho? Já sim, já a próxima segunda já começa o presencial. Próxima segunda já é o presencial, né? Que bom que... Não sei se isso é bom, se é ruim, que tá chegando perto, né? Tá terminando. Tá chegando perto da prova. Rapaz, meu slide travou aqui. Só um momentinho aí. Mas estamos aqui, né? Como eu falei anteriormente, o processo de correção houve algumas adaptações. Eu não vou dizer que mudou. Vou tratar como adaptações. Então, tivemos algumas adaptações no processo de correção, mas não se preocupem, não foi muita coisa, não é coisa que vá endoidar vocês, né? Rapaz, meu slide parou mesmo, viu, Jefinho? Mas... Tire e coloque de novo. Eu estou tentando. Pare a apresentação. Eu estou tentando. Depois apresente de novo. Opa! Isso aqui, ó. É só esse bicho ré aqui desse antivírus que não serve para nada. Só serve para simplesmente travar os slides. Agora vamos ver aqui se ele voltará. Pronto, agora vai. Agora vai. Então, depois desse tempinho, né? Então, como eu estava falando, houve algumas mudanças no processo de correção, algumas adaptações. Eu não vou dizer mudanças, né? Mas adaptações. Teve a questão de adaptar algumas normas que necessitam sempre de adaptação. Sempre digo a vocês que todos os anos a redação ela passa, né? O processo de correção ele passa por algumas adaptações. Mas eu vou preparar um material bem legal já quando nós tivermos presencial, né? Já deu a letra aí, né? Que a próxima semana já começa o presencial. Eu não sei, Jefinho, né? Como é que vai ser o pessoal aí de Riacho, né? Não sei se nós vamos para aí, né? Como é? Se você tiver essa informação, já pode... Pronto. Em relação a Riacho, vai continuar ainda na questão do online. Vai estar virtual e para eles online. A gente tá vendo um negocinho aí bom para eles depois. Pronto, então pronto. Eles continuam online, a gente presencial e vocês transmitindo para eles, é assim? Isso mesmo. Pronto. E depois, como o Jefinho disse, vai ter uma surpresa, né? Vamos esperar qual é a surpresa. Mas hoje, pessoal, hoje eu vim hoje para contribuir com vocês, para que a gente fale um pouco sobre a competência 4. A competência 4 é uma competência que requer um tanto quanto de atenção, porque é aquela competência onde dá, digamos assim, unidade ao meu texto. Então, eu necessito dessa competência 4 para que o meu texto ele se transforme num todo, né? Para que eu não tenha um texto quebrado, por exemplo, né? Eu não tenha um texto, como se diz, como a gente fala na nossa gíria, um texto sem foco temático ou com foco temático distorcido. E entra muito essa questão, apesar de não ser cobrado, digamos assim, o projeto de texto na competência 4, mas a competência 4, ela também contribui para um projeto de texto. Gente, eu sei que vocês, desde o início do ano, né, a galera de Riacho entrou um pouco mais tardia, mas vocês sempre veem eu falando nessas competências, né? Vocês escutam eu falando dessas competências. Pode ser até que vocês se perguntem aí. Ele fala muito dessas competências, parece que o texto ele é pedaços soltos. E ele não é. Não é.
apesar dele ser corrigido seguindo a grade, onde essa grade trata especificamente de algumas competências, a competência 1, 2, 3, 4 e 5, mas essas competências, elas dialogam. Até porque, gente, elas fazem parte do mesmo texto. Então, se elas fazem parte do mesmo texto, não faz sentido eu avaliar a competência 1 sozinha, a competência 2 sozinha, a 3 sozinha, a 4 e assim sucessivamente. Apesar de que tenho certeza de uma coisa: vocês não serão penalizados em duas competências pelo mesmo erro. Então, por isso que existe a questão das competências. Para quê? Para que eu não possa penalizar o meu aluno em dois erros, em duas competências, digamos assim, com o mesmo erro. Vou só citar um exemplo. Digamos que você escreveu mais, se meu slide estivesse riscando, não está. Mas você escreveu mais com I no lugar de mas. Aí eu vou lá e puno você na competência 1 ou eu vou punir você lá na competência 4? Gente, são essas questões que nós temos que levar em consideração. Então, nem sempre, e isso é fato, que eu não posso, em nenhum momento, penalizar o meu aluno duas vezes pelo único erro. Eu não posso fazer isso. Então, é isso que eu acho legal do Enem, que é um processo de correção de redação, um tanto quanto, digamos assim, democrático. Alguns professores, eu não sei, aí vocês podem já começar a conversar comigo, né? Vocês já podem indagar. Alguns professores, eles não gostam do Enem. Não sei por quê. Não sei se é raiva, porque a gente desmistifica muita coisa, eu não sei. E eu estudando essa semana, né? Eu estava lendo essa semana, as redações nota 1000 do Enem do ano passado, que foi, né, nesse ano, né? 2020, foi em 2021. E eu vi um comentário de um babaca. Eu chamo ele de babaca porque, cara, você só comente. Gente, isso é para a vida, viu? Eu estou falando aqui dele, mas isso é para a vida. A gente só comenta algo que a gente tem certeza, né? Tem ciência sobre aquilo ali para poder comentar. Então, a redação, eu não sei qual foi a aluna, mas estava lá, redação nota 1000. Então, o cara simplesmente comentou lá, né, que o sistema de correção do Enem é muito falho, as pessoas que corrigem o Enem são pessoas que não têm capacidade, são pessoas que são professores que não merecem estar ali, precisaria fazer uma seleção melhor, tipo desvalorizando, porque o aluno, ele usou muito esse, ao invés de usar essa, ao invés de usar esta, para evitar erro, né, que é bem mais fácil você utilizar. Aí eu gostei de não sei se aquela pessoa ela é corretora, mas esse é que ele fez esse comentário dessa baboseira. E logo embaixo a pessoa foi e comentou: fulaninho, a cartilha do participante diz lá que o Enem não pode punir o aluno no uso do este e do esse, né? Na edição do ano passado, especificamente. Então tá lá na página tal, não sei o quê. Cara, o cara ficou com a boca com o cara no chão e respondeu. Então, muitas vezes, tem gente que não gosta do Enem. Eu já sou defensor. Você pode aí estar dizendo assim, claro, você trabalha com o Enem, você ganha dinheiro o ano todo para o Enem, por isso você é defensor do Enem. Também, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer a você que eu trabalho por amor à profissão, não é pelo dinheiro, porque eu estou mentindo, é por amor à profissão e pelo dinheiro. Então, mas se disser assim, bem que você daria uma aula de graça sem cobrar nada, daria. Você corrige uma redação minha sem cobrar nada, corrijo. Eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês vieram falar comigo para correção de redação? Eu disse não. Demoro. Às vezes não respondo na mesma hora, mas eu sempre corrijo. E antes da gente corrigir, eu nem tinha conversado com o Pedro como é que fica essa questão. E eu já me dispus a corrigir. Então, tem essa questão do amor à profissão também.
Mas, voltando ao porquê que a redação ela é democrática, o Enem é democrático, gente, essas 5 competências que eu falo para vocês, e faz a gente muitas vezes pensar que são 5 coisas diferentes, né? São 5, fazem parte de 5 textos diferentes, é o que faz a correção ser unificada. É o que faz um corretor do Rio Grande do Norte dar a mesma nota de um corretor lá do Rio Grande do Sul. A mesma redação. Eles leem a mesma redação sem saber a nota do corretor 1 e o corretor 2. Eles não sabem as notas que foram dadas e eles dão a mesma nota. É graças a essa grade de alinhamento. Então, esse alinhamento existe exatamente para isso. Não vou dizer que é você que, nesse meio da correção, não existe sacanagem. Existe. Não vou dizer que não existe aqueles caras que não estão nem aí. Olha a redação, a letra é muito ruim, dá uns 500 pontos, dá 300 sem nem ler. Mas para evitar isso, gente, por isso que passam por 2 corretores. Se a diferença for enorme, vai para um quarto corretor. Para um terceiro corretor, desculpe. Vai para um terceiro corretor. Se a diferença permanecer, vai para a quarta banca. Então, na quarta banca, são 3 corretores. Se esses 3 corretores não chegarem a um acordo, vai para a quinta banca. Aí a quinta banca, gente, é um corretor para cada competência. São 5 corretores no seu texto. É o que nós chamamos do texto âncora. É aquele texto que é a nota que foi dada ali, não tem para onde correr. É um especialista na competência 1, um especialista na competência 2, da 3, da 4 e da 5. Então, não tem para onde o aluno correr. Por isso que eu digo que ele é bem democrático, tá bom? E essas competências, elas são bem divididas para exatamente chegar nisso. E uma delas é a competência 4. Essa competência 4, gente, ela é responsável pelos mecanismos de ligação do texto. Então, eu tenho que usar, professor? Tem que usar. Professor, tem estratégia para que eu tire 200 pontos na competência 4? Tem sim. Agora, não é ao Deus dará, como a gente fala, não. Não é só encher o seu texto de conectivos, não. É saber onde usar o conectivo. É saber onde deve ser vírgula, saber onde vai ser um ponto, saber onde vai ser o conectivo. Então, tem que ter essa questão da organização textual. Eu tenho que ter. Beleza? Então, o tema, gente, a banca nos dá. A partir do tema, eu construo a minha tese. A gente já falou aqui inúmeras vezes da tese, que ela nada mais é do que a sua opinião. Então, se eu tenho uma opinião, então a opinião eu classifico como tese, a minha opinião. Essa tese, gente, ela geralmente vem na introdução. Por que na introdução? Porque a introdução ela vai contar, além da tese, com os argumentos. Argumentos estes que vão ser desenvolvidos aonde? No desenvolvimento. Gente, aqui eu vou desenvolver os meus argumentos e vou contar bastante com a produção textual. O texto em si, ele se faz aqui, ó, no desenvolvimento. É aí onde se faz o texto. Então, é aqui onde eu faço o uso dos repertórios sociocultural. É aqui aonde eu faço uso de pesquisas. Eu faço uso de exemplos. Eu faço uso muito da questão da causa, efeito, consequência. É aqui onde eu faço uso disso. Edinardo colocou aí a ideia central. Pronto. Edinardo, a ideia central está aqui, ó. É esses argumentos aqui. Então, geralmente, eu sempre digo aqui, né? Geralmente, esses argumentos, eles são 2 argumentos. Isso faz com que meu desenvolvimento, ele tenha 2 parágrafos. Né? Então, ele vai ter 2 parágrafos. Ah, professor, mas aí eu tenho 3 argumentos. Não importa. Se você tiver 3, aqui terão 3 parágrafos. Ah, professor, mas eu só tenho um único argumento. Aqui só terá um parágrafo. Porque não faz sentido
né? Digamos assim, já é sabido de vocês, creio eu, que a estrutura da paragrafação, né, que é o primeiro que a gente começa a estudar quando começa a produção de texto, é organizar os parágrafos. A paragrafação diz assim: você só passa para um parágrafo quando a ideia daquele que você está finalizando, ela já tenha sido toda desenvolvida. O início, meio e fim. Não é assim? Então, se eu só tenho um parágrafo, não faz sentido eu colocar um argumento, não faz sentido eu colocar 2 parágrafos no desenvolvimento. Por quê? Porque cada parágrafo é para uma ideia central, né? É para um tópico frasal, que alguns também chamam disso. Então, esses argumentos são exatamente essa forma como eu vou desenvolver. E, logicamente, gente, que eu tenho uma conclusão. Gente, a minha conclusão, vou bater na tecla de novo. Ela tem que ter 5 agentes. Professor, mas aí se não tiver, é conclusão com defeito. Gente, eu já disse aqui muitas vezes para vocês. Façam esses 5 agentes, cole na parede do quarto, faça na parede da cozinha, escreva no teto do seu quarto, escreva na mão, escreva no braço. Gente, a competência mais fácil para que você tire 200 pontos é a competência 5. Nós não podemos perder ponto na competência 5. Por quê? Porque essa competência 5 dos 5 agentes, ela exatamente vai me dar uma fórmula pronta. Precisa só eu colocar no seu devido lugar. Então, não faz sentido o aluno perder ponto na competência 5. Gente, eu vou ter que ter na competência 5 um agente que é quem faz a ação. Eu vou ter que ter uma ação que é o que esse agente faz. Eu vou ter um modo meio, que é como esse agente faz essa ação. E eu vou ter um efeito, que é para que esse agente fez essa ação. E eu tenho um detalhamento. Gente, o detalhamento ele pode ser do efeito, do modo meio, da ação ou do agente. Opinião minha. Dica minha. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Gente, a melhor forma de detalhar, ou o melhor dos agentes a detalhar, é o agente. Então, é o melhor que se tem de detalhar. Não invente, não. Pelo amor de Deus. Eu peço até pelo amor de Deus. Gente, olha, só um exemplo. Digamos que eu estou aqui para resolver o problema da educação. Diga aí, Edinardo. Licença, você falou... Pode repetir essa questão dos agentes, por gentileza? Posso sim. Eu vou ter um agente... Porque estava cortando aqui, sabe? Pronto. O que eu estava dizendo aqui, olha. Na competência 5, eu tenho 5 agentes. Eu tenho um agente que é quem faz a ação. Quem é que faz? É o governo? É o Ministério da Educação? É o Ministério da Saúde? É a população? É a igreja? É quem que é esse agente? A ação, que é o que esse agente faz. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar projetos? Ele vai reformular leis? Eu não sei. Eu tenho um modo meio, que é como essa ação acontece. Como é que essa ação vai ser feita? Vai ser através de quê? Por meio de campanhas publicitárias? Por meio de pesquisas populares? Eu não sei. Vocês vão me dizer. Eu tenho o efeito. O efeito é para que eu vou fazer. Então, para que eu vou fazer essa ação? É para melhorar a qualidade de vida das pessoas? E eu tenho o detalhamento. O detalhamento, eu disse que tanto pode ser do efeito, do modo meio, da ação ou do agente. Como eu quero facilitar a vida de vocês, eu aconselho vocês detalharem o agente. Por quê, professor? Porque é mais fácil. Vocês não estão aqui buscando facilidades ou vocês estão buscando dificuldade para a vida de vocês? Facilidade, creio eu. É por isso que vocês estão aqui. Então, gente, se colocar família ou escola como agente, as iniciais precisam ter a primeira letra maiúscula? Tem sim. Tem que ter. Eles não estão como agente, então é como se ele fosse o sujeito da ação.
Beleza? É como se ele fosse o sujeito. Vou aqui só dar um exemplo de conclusão. Digamos que eu estou aqui resolvendo o problema da educação no Brasil. Vamos lá. Cabe ao governo federal, olha, eu já tenho um agente, ao governo federal responsável pelo bem-estar da população, olha, já detalhei quem? O governo federal. Cabe o governo federal responsável pelo bem-estar da população, o detalhamento, criar um programa de estudo para pessoas carentes. Olha, criar um programa de estudo para pessoas carentes é ação por meio de plataformas digitais, cursos presenciais e incentivo financeiro. Olha, o modo meio. Como é que esse agente vai criar essa ação dele? Por meio de plataformas digitais, cursos presenciais e ajuda financeira. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino que chega aos estudantes brasileiros. Qual o efeito? Melhorar a qualidade do ensino que chega aos estudantes brasileiros. Com isso, resolve, ou com isso pode chegar próximo do que a Carta Magna decide ou decreta. Educação de qualidade para todos. Ponto. Gente, uma conclusão dessa é 200 pontos, ela enche os olhos de quem está lendo. Eu tenho o governo federal, que é o meu agente, eu tenho, que é o responsável pelo bem-estar da população, que é o detalhamento, eu tenho o criar cursos, né, que é a ação, por meio de plataformas digitais, que é o modo meio, e o efeito, que é trazer uma educação de qualidade para a população ou para os estudantes, o que está escrito lá na Constituição de 1881. Né? Educação de qualidade para todos. 1988. Desculpa, 1988. 1888 é a abolição da escravatura. 1988, que é o quê? Educação de qualidade para todo cidadão brasileiro. Tá entendendo? Então, tá vendo como é fácil? Obviamente, tudo isso está baseado em toda a estrutura do texto. Exatamente. Aqui eu fiz só a conclusão, só para dar o exemplo do uso desses agentes, Edinardo. Mas você está certo. Isso aí tem que estar de acordo com o que eu venho discutindo. Se eu discuto no meu texto lá que a educação não chega de qualidade, que os alunos eles têm dificuldade de chegar à escola, que o ensino ofertado não é um ensino de qualidade, as plataformas que muitas vezes algumas escolas usam não são plataformas desenvolvidas para tanto. Está entendendo? Então, dá para fazer. E como eu disse, né, a conclusão, não posso perder pontos na conclusão. Eu não posso. Gente, como eu sei, professor, se minha conclusão está ok, você pergunta quem? Se você tiver a resposta, já tem um agente. O que? Se você tiver a ação, você já tem. Se já tiver a resposta, você já tem a ação. Como? Se você tiver a resposta, você já tem o modo meio. Para quê? Se você tiver a resposta, você já tem o efeito. E o detalhamento, como eu disse a vocês, é bem mais fácil detalhar o agente. Professor, mas eu quero detalhar o modo meio. Pode? Pode. Eu quero detalhar a ação. Pode? Pode. Eu quero detalhar o efeito. Pode? Pode. Mas, reitero, o objetivo é facilitar a vida de vocês. E dos detalhamentos, o mais fácil é o agente. O mais difícil é o efeito. Porque para detalhar o efeito tem que ser o efeito do efeito. Entendido, gente? Até aí, o que vocês me dizem? Vão gravar essa estrutura? Vão gravar aí na parede de vocês, no quarto, sei lá, nos post-it, prega nas paredes. As casas de vocês, se tiver as paredes for tiver cerâmica nas paredes, pode escrever com um pincelzinho aí, depois vocês apagam. Só mais brigar assim, não, mas é só passar um pano com água.
gravar no coração, pronto. É fazer essas coisas para que a gente não possa perder pontos. Nessa competência ele não pode perder pontos. Aí eu vou abrir um parêntese, viu? Eu vou explicar melhor isso quando nós estivermos na competência 5. Eu vou só abrir um parêntese aqui, porque a competência 5 é a próxima que nós iremos estudar. Gente, cuidado com o detalhamento. O detalhamento não pode ser uma oração. Se tiver verbo no detalhamento, não é mais detalhamento. Entendido? Então, se tiver verbo no detalhamento, não é mais detalhamento. Por exemplo, se eu disser assim, ó, o governo federal responsável pelo bem-estar da população, tá valendo, detalhamento. Agora, se eu disser assim, ó, o governo federal que é responsável pela sociedade, já não é mais detalhamento. Gente, quando você coloca esse que é, já não é mais detalhamento. Porque eu já tenho a presença de um verbo. E aqui eu tenho um pronome, né? A conjunção, no caso aqui, a conjunção que, né? Que vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Entendido, gente? Entendido essa parte? Foi uma das partes que mudou. Até então, até o ano passado, que no caso foi a última redação, valia. A partir de agora, não vale mais. Então, se você colocou o seu detalhamento, o governo federal que é responsável pelo bem-estar da população, não esqueça, não está valendo mais como detalhamento. Quando você colocar aí, você vai contar como... Pode repetir? Posso sim. Ó, primeiro, vamos lá. Para que eu detalhe, eu não posso usar oração. Qual é a regra básica das orações? Tem que ter o quê? Para que um enunciado seja oração, tem que ter o quê? E aí, gente? Para que eu tenha oração, tem que ter o quê? Diga aí para mim. Não acredito. Sujeito? Só se você não me disser, eu vou ficar triste, vou sair da aula, vamos embora. O verbo. Pronto. Verbo, tá aí, Raíssa colocou aí. Gente, para que eu tenha oração, tem que ter verbo. Então, eu não posso ter uma oração como a parte que detalha. Vou dar um exemplo. O governo federal responsável pelo bem-estar da população. Tá ok, ó. Governo federal agente, responsável pelo bem-estar da população, detalhamento. Agora, se eu disser assim, ó, o governo federal que é responsável pelo bem-estar da população, eu já não tenho mais detalhamento. Eu ainda tenho uma parte, aí eu só tenho tudo isso agente. Por quê? Porque, ó, eu tenho a presença de quem, ó? Do verbo. E para detalhar, eu não posso ter verbo. Entendeu? Não posso ter oração. Entendido, gente? Se não entendeu, diga. Eu vou tocar nesse assunto depois, mas esse que é já deixa o meu detalhamento sem ser detalhamento. Então, esqueça o que é. O governo federal responsável, a sociedade responsável, a escola responsável por formar estudantes, a igreja responsável por disseminar um pensamento compreensivo. Tira o que é. Esqueça esse que é da vida de vocês. Ah, professor, mas o ano passado podia. Pronto, ano passado podia, este ano não pode. Foi uma das mudanças. Mudou a competência 5, mudou a competência 2 e mudou a competência 3. Como nós já vimos a 2 e a 3, eu vou retomar essas competências nas nossas aulas presenciais e eu vou trazer para vocês o que mudou, como mudou. Entendido? Então, essa competência 5 eu ainda vou explorar ela bem a fundo, né? Vou trazer exemplos mostrando para vocês. Mas que já fique valendo aí para as próximas produções de vocês, que não coloque esse que é. Gente, faça bem direitinho, ó. Esse é o exemplo
da conclusão. O agente, o detalhamento, a ação. Aí, deixa eu apagar esse que é aqui. Se vocês seguirem essa ordem, não tem como vocês se perderem. O modo meio. O modo meio é como a ação é resolvida. E o efeito, gente. Beleza? Ó. Não tem como dar errado. Portanto, o governo que é responsável está errado. Errado não. Só que o que é responsável não é detalhamento. Ele está aí como parte do agente. Entendeu, Ednardo? Então, ó, agente. Aí eu vou e detalho o agente. A ação. Eu vou e digo como essa ação é feita. E o efeito dessa ação. É simples assim. Portanto, o governo responsável. Pronto. O de cima aí, dos exemplos que a Ednardo colocou, o de cima, que é responsável, esse que é responsável faz parte do agente. O de baixo, o governo, responsável por. Então, aí já é esse responsável. De responsável em diante, já é detalhamento. Entendido, galera? Pessoal, sigam esse modelo. Pelo amor de Deus. Grave aí na cabeça de vocês. Escrevam. Guardem. Sempre que for fazer a redação. Aí você pergunta. Aí as perguntas é o quê? Ó, quem? Né? Quem? Quando eu vier aqui, ó. Vamos lá. Cheguei aqui. Quem? Detalhamento, detalhamento. Ação, o quê? Modo meio, como? E o efeito, para quê? Respondeu isso. Respondeu essas perguntas, pronto. Você tem uma conclusão com 5 elementos. O exemplo de efeito, pronto. Vamos lá, ó. Vamos seguir essa regra aqui, Henrique, ó. O agente, o governo federal, vou detalhar, viu, ó. Governo federal, agente, que é responsável, responsável pelo bem-estar da população, detalhamento. Deve produzir ou deve fazer campanhas, ação. Por meio de plataformas digitais, para que o ensino chegue com mais qualidade aos estudantes brasileiros. O efeito. esse para quê? Para que o ensino chegue com mais qualidade aos estudantes brasileiros. Às vezes, entendeu, Henrique? Entendeu o efeito? Ou não? Ou a pergunta não era essa? Pronto? Pronto. Olha, muitas vezes o aluno ele dá 2 efeitos. Quando você começa assim, ó, portanto, para resolver a problemática, isso aí já é efeito, viu? Portanto, para resolver a problemática, já é efeito. Não é para quê? Para resolver a problemática. Entendido? Então tem que estar bem ligado nessa questão aí da conclusão. Lógico. Aí eu vou pegar emprestado a voz de Ednardo. Logicamente, que não adianta eu ter os 5 agentes bem definidos se não tiver nada a ver com a minha produção. Então, se não tem nada a ver com a minha produção, logicamente, minha proposta não valerá 200 pontos. Entendido até aí, gente? Mas eu vou preparar o material bem certinho quando nós estivermos na competência 5, trazer os exemplos, mostrar exemplo bem direitinho. Tudo certo? Cadê as meninas aí que estão bem quietinhas? Lenara nem fala. Brisa só falou uma vez. Raíssa até que está participando. Então, pega a galera. Raimundo está muito calado. O que foi, Raimundo? Tá dando certo, não? Já dormiu, pelo amor de Deus. Não pode dizer um negócio desse, não.
Vamos falar comigo. Eu gosto que vocês falem. Diga aí, Raimundo. Como é que tá aí? Não, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô entendendo tudo, não se preocupe Tá entendendo não. tudo? Pronto. Graças a Deus. Vocês não sabem como eu fico lisonjeado. Raimundo. Diga aí, Jefinho. Tá entendendo, Jefinho? Eu tô. Pronto. Jefinho já daqui a pouco vai fazer o Enem. Vai fazer o Enem. A voz de Raimundo é um sono tão grande. Não, eu pensei que ele tinha acordado agora. Ora, vocês Assim, minha que voz é dormiram assim. até tarde estão desse jeito. E vamos se animar. Gente, vamos dar adiante. Outra coisa que... Valeu, Henrique. Ô, coisa boa. Henrique é bem... Olha, quando ele me chama de meu lord, meu amigo, eu fico me tremendo todo, e fico todo me tremendo. Eu fico me achando importante, sabe? Parece assim, bem importante. Continue com esses tratamentos, essa forma de tratamento. Pessoal, a estrutura da redação. Parece, né? Tô sem paciência para você. Para quem? Para mim, Raimundo, pelo amor de Deus. Para Ednardo e Jefinho, eu tô sem paciência para eles. Já ia perguntar qual foi a merenda, ó. Não é não? Tem merendões não? Não. Rapaz, as cozinheiras estão lá na escola, só é chegar lá e perguntar. Ô, Brisa Start está aí. Brisa tá bem quietinha. Não, Brisa, fala comigo. Pessoal, vamos lá. Então, a estrutura da dissertação. Eu já procurei, nessa minha caminhada, né, de profissão de produção de texto, eu já tentei, já procurei, já li alguns manuais de redação, li muitos manuais, né, técnicas, eu sempre busco. Professor, você lê? Falei, Alessandro. Aí você lê outras coisas para ler, eu assisto outras aulas, eu assisto aula de outros professores. Não é porque não existe isso, não, de um professor não assistir aula de outro. Eu adoro assistir aula de outros professores, eu sempre aprendo. Estou aprendendo, vivendo e aprendendo. Eu não sou o dono da verdade. Aliás, ninguém é o dono da verdade, né? A gente tem que construir, todo dia vai se construindo o saber. E eu não tenho nem um pouco de vergonha de dizer isso. Alguns professores não gostam de dizer que assistem aula de outros professores, que pegam materiais de outros professores, que pegam slides da internet, faz só modificar. Cara, faz. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu não tenho nenhum problema em dizer que assisto aula de outros professores de redação. E adoro. Porque toda vida que eu assisto aula de um professor diferente, eu aprendo mais. E já vi muitos manuais, já vi muitos professores dando aula, e nunca eu vi um manual que dissesse assim: tem que ter o número de linhas X para a introdução, X para o desenvolvimento e X para a conclusão. Isso aqui é o esboço de um texto com 30 linhas. Fechado. É sim. No Enem, a redação é corrigida por competências. É sim, viu, Edinardo? A sua nota ela é dividida em 5 competências que valem 200 pontos. Vai dividindo. 200 pontos na competência 1, 200 na 2, 200 na 3, 200 na 4, 200 na 5. Se você for expert, tá lá o 1000 pontos, lindo, fechado, maravilhoso. Se não, vai perdendo alguns pontinhos pelo caminho, mas eu quero pelo menos 720, pelo menos, no mínimo. Daí para cima, daí para baixo eu não quero nem ver. Me acho muito péssima em tradução. Nunca sei começar. Lenara, pelo amor de Deus, não diga um negócio dele. Eu devolvi redação sua hoje, não? Eu devolvi as redações hoje. Não sei se todos receberam, né? Alguns me mandaram depois. Como eu disse, né? Eu não posso. Eu só tenho a segunda-feira de manhã para vocês mandarem, antes de segunda. E aí eu me preparo na segunda e faço essas correções. Mas aqui, gente, para início de conversa, eu estou dando aqui uma expectativa de 5, 6 linhas, 7 linhas, 20 linhas, 19 linhas, 18 linhas, 5, 6, 7. Então, eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho a conclusão. Isso aqui é uma estrutura sem defeitos. Agora, geralmente, esse
desenvolvimento, ele é dividido em 2 parágrafos, ó, que é exatamente o argumento 1 e o argumento 2. 6 linhas já dá certo. Raíssa colocou aí. Para a introdução ou para a conclusão, Raíssa? Para a introdução. Pronto, 6 linhas já é o suficiente. Já dá para você, digamos assim, introduzir o assunto de maneira sutil, até porque o próprio nome já nos deixa a entender, né, que é a introdução. O que você tem que esperar do aluno é aqui, ó. É aqui que eu sei se você sabe. Larissa botou aí, ó. Na escola eu aprendi assim: introdução 6 linhas, desenvolvimento 18 linhas e conclusão 6 linhas. Diga, Maria. Maria. Acho que ela ligou sem querer. Mas sempre nessa ótica, viu, Larissa? Não vai estar errado. Eu botei aqui é como se eu tivesse escrito as 30 linhas fechadas. Mas eu também não aconselho escrever as 30 linhas fechadas. Olha, pessoal, 27, 28, é o suficiente. Claro, se der para se seu texto deu 30 linhas, também não é nenhum problema de dar 30 linhas fechadas. Tá bom? Mas vamos aqui, ó. Aqui eu tenho a estrutura sem, digamos assim, sem problemas, sem grandes problemas. Agora, aqui eu tenho estrutura com problemas. Gente, eu não posso, e eu ainda estou encontrando, viu? Mas eu acho que se eu não me engano, a pessoa que me falou isso já não está mais fazendo porque ela aprendeu nas minhas aulas. Se eu não me engano, falou isso para mim. Mas não pode o desenvolvimento ser menor do que a introdução ou do que a conclusão. Não pode. Quando eu tenho essa questão, diz o quê? Que o desenvolvimento ele não está com o seu papel de desenvolver o texto. Então, nós temos essa dificuldade. Não é grande por quê? Porque aqui onde realmente deveria ser desenvolvido, você não desenvolveu. Aí você tem as 3 partes do texto, só que essa é embrionária. E quando é uma parte embrionária, a sua nota cai drasticamente. Tá bom? Então, nada de fazer introdução pequena, ou desenvolvimento pequeno, tem que ser grande mesmo. Não se preocupe. Chegamos à competência 4. Gente, a competência 4 diz assim: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vou pedir licença só para pegar aqui minha grade. Voltei. Ó, a competência 4, aqui ela, ó. Tá vendo aqui, ó? Renato, cadê você, ó? A gradezinha que corre de direção de vocês, ó. É seguindo essa grade. Beleza? É isso. Bem, você afastar um pouquinho, dá para ver melhor. Lá no manual do aluno tem. Lá no manual do aluno tem. Então, isso aqui está lá no seu manual. Vocês leram o seu manualzinho lá, a parte que lhe cabe? Isso aqui está lá. Então, ó, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Gente, para se construir a argumentação, ela não se constrói de uma hora para outra. Como eu disse, eu tenho que ter elos de ligação. Claro, é até a redundância, né? Não é redundância? Estudaram já? Elo de ligação? Não é redundância, gente? Se é um elo, já é de ligação. Então, eu tenho que ter elos que ligam palavras a palavras, argumentos a argumentos e, o mais importante, parágrafos a parágrafos. Então, é exatamente esses elos que são cobrados na competência 4. Vai do 0 ao 200 pontos.
Lembrando que para chegar aqui eu tenho alguns pré-requisitos. Como tudo na vida, nem tudo é flores. Para que eu chegue no 200 pontos, eu tenho que ter presença expressiva de elementos coesivos dentro dos parágrafos e fora dos parágrafos e raras repetições e sem inadequações. Então, tá vendo aí? Raras repetições. Professor, a repetição só vai contar para os elementos de ligação? Não. A repetição conta para todas as palavras do texto. Num texto de 5 linhas, você repete a palavra escola 5 vezes, é muita repetição. Ah, professor, mas num texto de 10 linhas, eu repito, de 30 linhas, eu repito a palavra escola 5 vezes, é muito? Não são muitas, também não são poucas. São algumas repetições. Então tem que ter esse raciocínio. Eu não posso estar repetindo muitas palavras no meu texto. Para isso, para evitar a repetição, eu uso o quê, galera? E aí? O que vocês me dizem? Para evitar a repetição, o que eu uso? Hein? Sinônimo. Os Sinônimo. Os sinônimos. Os pronomes. Pronome relativo serve para quê? Pronome demonstrativo. Olha aí, essa galera aí tá aí para nos ajudar. Então, os pronomes, eles servem para isso. Eu não sei qual é o conteúdo que vocês estão vendo nas aulas de língua portuguesa. E mal pergunte. Já viram as classes gramaticais, a questão dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos? Já viram isso? Ou não? Pode dizer se sim ou se não. Vocês estão calados hoje. Não estou gostando, não. Mas vamos aqui. Então, minha competência é 4. Ele vai do 0 a 200 pontos. Vamos entender como a competência 4 ela funciona. Vou pedir licença para que a gente dê essa lidazinha aqui, para que as ideias elas comecem a se encaixar. Ó, repertório coesivo. O conceito de repertório coesivo deve ser compreendido como um conjunto de recursos coesivos possíveis de serem mobilizados em um texto, considerando especificamente o caso do Enem, na produção textual dissertativa argumentativa. Então, gente, quando eu tenho repertório coesivo, é esse conjunto de elementos que são capazes de me darem um texto unido, uma unidade, não um texto espedaçado. Porque quando você não usa os coesivos, você vai encher seu texto de pontos, você vai encher seu texto de vírgulas e vai ficar parecendo que o primeiro parágrafo pertence a um texto, o segundo a outro, o terceiro a outro. E se tiver um quarto, a outro texto também. Então é como se os parágrafos eles pertencessem a textos diferentes. E não é isso que nós queremos. Nós queremos parágrafos pertencentes a textos iguais. Entendido, gente? Até aí. Entendido o que seria o repertório coesivo? Gente, os mais simples são as conjunções. Entretanto, no entanto, pois, portanto, visto que, tendo em vista. Essa galera aí. Agora, é só usar? Não, você tem que saber. Eu vou dar um exemplo aqui do mas e do mais. Se você quer dizer e cuidado, viu? Que esse rapazinho aqui, ele pode ter essa mesma função, se ele tiver entre vírgulas. Aí, dependendo da ideia que vem depois. Mas, geralmente, o mais, né? O mais, ele é adição. É como se eu estivesse adicionando uma outra informação.
Esse mas, ele já é o contrário. Ele é adversativo. Por exemplo, estudou muito, mas foi mal na prova. Não são ideias contrárias? Teoricamente, se ele estudasse muito, não teria que ter sido bem na prova? Se dado bem na prova? Então, estudou muito, mas se deu mal. Aí era para usar o mas, eu usei o mais. Gente, eu errei o emprego. Então, eu usei uma conjunção, uma função de outra. Função essa que não lhe cabe. Professor, esse tipo de erro é cobrado aonde? Na competência 4. São os desvios, são os erros, são as inadequações que está apresentando na competência 4. Ah, mas aí eu teria que usar o mais, usei o mais. Pronto, você usou um com a função do outro. A função que não lhe é cabível. Entendido? Aí, tudo bem? Raimundo disse que está ok. Maria disse que está ok. Né? Espero que os demais também estejam todos entendendo. Mas vamos adiante. Está aqui o exemplo. Ó. Eles serão considerados inadequados. Olha quando é que vocês vão ser punidos. Quando forem utilizados com função diferente daquelas que lhes cabe. Raimundo come mais. Ainda botava do quê? Do que Bento na escola. Com certeza. Eu era sempre ruim comedor. Mas não dê bobeira, não. Que eu sou meio comedor também, viu? Quando eu for aí nas bandas de Riacho da Cruz, espero passar nas casas de vocês aí e fazer aquele banquete. Quando eu for aí, eu aviso. Você for aí, às vezes, jogar vôlei, os torneios, Vamos todo mundo comer lá na casa do Raimundo. Ele disse que ia preparar um banquete pra gente. Pronto, tá ótimo. Raimundo, se você tiver com medo de receber visita, pode botar na calçada que nós nem estou dentro de casa. Fica na calçada mesmo. Comigo não tem bicho. Então, gente, ó. Quando é que eu vou ser punido da competência 4? Então, quando eu sou utilizado de maneira inadequada. Olha aqui esse exemplo, ó. Há uma acentuada queda das matrículas de surdos na educação básica. Mas é preciso investir em formas de ampliar e aprimorar o ensino inclusivo. Gente, você acha que ele queria usar essa conjunção adversativa? Ou ele queria usar o mais, uma conjunção aditiva? O que vocês acham? Ora, se as matrículas estão em quedas, está caindo o número de matrículas, logicamente que se eu vou investir e ampliar e aprimorar, então não é adversativo. É o quê? É aditivo. Então, em vez de adversativo, mas, poderia ter sido utilizado, deveria ter sido usado o quê? Ó, o portanto, que é conclusivo. Então, ó, há uma acentuada queda das matrículas de surdo da educação básica. Portanto, é preciso investir em formas de ampliar e aprimorar. Então, eu posso utilizar o portanto aqui? Posso. Eu poderia utilizar o porém? Poderia, gente? É assim. Hoje eu não estou para suas piadas, não, Ademar. Valeu, Raimundo. Raimundo está encabulado hoje. Pessoal, entendido? Então, eu posso, quando eu faço isso, deveria ter usado uma e usei outra. Então, mas aí você usou. Usou, mas de forma inadequada. Então, eu coloco, portanto, vamos para outro exemplo. Aqui, ó. Quando a função do conectivo estiver preservada, embora nele identifique-se algum desvio, por exemplo, de grafia, a ocorrência não será contada como inadequação, e sim como desvio na competência 1. Olha aí, ó. O governo federal investe muito na educação de surdo no país, mas as matrículas deles
na educação básica continua a diminuir. Gente, foi mantido a função. Dá para entender que isso aqui é adversativo a isso aqui? Ó, como função adversativa está preservada, a ideia do conectivo mas, ela é válida. Mas, ó, ele foi escrito assim. Nessa situação aqui específica, quando o quê? Quando a função é preservada, eu vou tirar ponto onde? Na competência 1, porque eu vou considerar que ele errou a grafia. Ele não errou o uso do conectivo. Entendido, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, que não vai ser punido em duas competências diferentes. E sim, o sentido foi mantido, errou a grafia. O sentido não foi mantido, errou o uso. Raimundo hoje está do mau humor. Respeita o rapaz, respeita o rapaz. Eu não tô mal-humorado, não. Eu só não tô muito pra cachorrada de nada. Raimundo, eu queria te conhecer pessoalmente. Para mim, eu acho que eu me daria bem com você. Ah, pois somos dois, porque eu tô doido pra conhecer você, Beto. Boa, vamos rezar para a gente ir aí dar uma aula presencial para vocês aí, que a gente se conhece. Espero que tenha muita merenda nessa escola aí, quando botar nós aí dentro. Mas vamos lá, vocês só falam dessas merendas, Falou minha língua quente, agora. Você agora falou minha língua. é cachorro quente, é cuscuz, essas coisas aí, esses começos bons aí, né? Mas vamos lá. Hoje foi sopa. Como é? Hoje foi sopa. Já me mandaram uma foto aqui. É isso, uma sopinha aí com bolacha creme crack quebrada assim dentro, é gostoso também. Ou então com limãozinho, não? Sei se vocês comem essas iguarias, eu como. É nem saber. Vamos lá. Gente, olha, aqui é só um exemplo de como é um texto com, digamos assim, com elementos coesivos, ó. Sai sempre retomando, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Diante desse cenário, embora, isso, por outro lado, assim, ela, além disso, deficiente auditivo, já substituiu o surdo. Portanto, ela, tendo em vista aqui, gente, os elementos coesivos, com limão é bom demais. Olha aí, Raíssa concorda comigo. Limãozinho na sopinha. Agora, aquela sopa grossa, viu? Aquela sopa reafina, eu não gosto, não. Eu gosto daquela sopinha grossa que acaba como chega. Se tiver a bolacha creme crack, pronto, melhor ainda. Não vou nem falar, não, que eu tô com fome. Então, aqui é mais ou menos como os elementos têm que estar dentro do seu texto. Lembrando que, ó, é obrigatório eles estarem no início dos parágrafos para que você possa chegar a 200 pontos. É obrigatório. Por outro lado, portanto, isso aqui que nós chamamos de, digamos assim, que a gente tem em mente, né? Que a gente chama de operadores argumentativos. Operadores argumentativos. Então, é obrigatório, professor? Tem que existir. Se vocês tiverem lápis e caderno aí, anotem alguns aí que vocês podem utilizar. Vai aparecer agora para vocês. Aqui, deixa eu só ver. Pronto. É alguns que podem aparecer e vai aparecer para vocês. Aqui é só para vocês verem como é que nós vamos fazer uso, né? Tanto da coesão sequencial, quanto da coesão referencial. A referencial eu posso ter por uso das formas lexicais ou por uso das formas gramaticais. Substituição pro forma, pronomes, verbos, advérbios. Definitivação, artigos definidos e indefinidos. Elipse, posição vazia, é tirar alguma coisa. Numerais cardinais, ordinais, fracionários. Aí eu vou para os lexicais. Relação de sinonímia. Os sinônimos, que alguém falou aí para mim. Relação de hiperonímios. Os hiperônimos e os hipônimos. Tem que usar. Os nomes genéricos, substantivos e adjetivos que produzem relação sinônima.
Normalização, né? Nominalização. Nomes adverbiais ou deverbais, né? Substantivos abstratos. Eu também tenho as sequenciais. Mesmo termo, repetição de termo, muito comum na poesia. Aí é na poesia. Que é, e o amor é isso, e o amor é aquilo, e não sei o quê, a repetição de termo. Mesma estrutura sintática, repetição de estrutura. Sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Mesma estrutura. Mesmo conteúdo semântico. O conteúdo semântico é o mesmo sentido. Por exemplo, se eu disser aqui para vocês garfo, faca, colher, prato. São palavras diferentes que eu citei para vocês. De novo. Garfo, colher, faca e prato. São palavras diferentes, não são? Mas elas pertencem ao mesmo campo que o mesmo campo semântico. Elas são diferentes, mas elas têm o mesmo campo semântico, o mesmo sentido. Elas têm um sentido em comum. Agora, e bicicleta? São campos semânticos o quê? Diferentes. É o que não ocorre aqui. Então, muitas vezes, a gente procura palavras do mesmo campo semântico. Tá bom? Mesmo curso fonológico, repetição de recurso fonológico, muito comum em poesias. Também nós não queremos isso. É aquela combinação dos recursos sonoros para soar melhor a poesia. E eu tenho essa sequenciação frástica, né? Que é manutenção temática. Temos do mesmo campo lexical, aí não é campo semântico, é o mesmo campo lexical da língua, da mesma língua, é todos latins, é todos gregos, é todos espanhóis, mesmo léxico. Encadeamento por justaposições, oração subordinada, principalmente adverbiais e adjetivas. Então, orações subordinadas. Essas orações subordinadas são postas lado a lado, geralmente iniciada pelo que. Não é assim? Lembra da história do detalhamento? Lembra? O detalhamento nada mais é do que uma oração subordinada, quando você coloca o que é adverbiais. Adjetivos. Beleza? Então, lembram disso? Ainda lembram? Espero que sim. Acabei de falar. E encadeamento por conexões, operadores argumentativos. Gente, os operadores, eles são necessários para a nossa vivência. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Aí é onde eu quero que vocês peguem o caderno de vocês. A modificação foi só na competência 1 mesmo? Não. A modificação foi na competência 2, na competência 3 e na competência 5. A 1 permaneceu, a 4 permaneceu. 2, 3 e 5 mudaram. Viu, Raíssa? Como eu disse a vocês, espero que vocês tenham aí lápis na mão, caneta. Vai ser muitos caneta e papel. Operadores argumentativos, né, que somam, operadores que somam argumentos a favor de o quê? De uma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além de, além disso. Geralmente, você vem discutindo dois aspectos. Você falou da falta de estrutura das escolas e vai falar agora da má remuneração dos professores. Aí você vai começar o segundo parágrafo. Além disso o quê? Além da falta de estrutura das escolas, os professores são mal remunerados. Olha aí, você já retomou o que você falou anteriormente e deu início a um novo parágrafo. Entendido? Isso aqui é para usar tanto dentro do parágrafo quanto entre os parágrafos. Quando ele estiver entre os parágrafos, ele vai ter essa função aqui, operador argumentativo. Entendido? Operadores que indicam argumentos mais fortes. Numa escala,
a favor da mesma conclusão. Ó, até mesmo, inclusive, nem mesmo. Beleza? Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Entendido? Deu para pegar os operadores argumentativos? Então, se você tiver caneta aí, vá anotando para vocês usarem nas suas próximas redações. Lembrando, com o sentido realmente que lhes cabe. Se for um sentido diferente, não vai dar certo. Entendido? Então, eu tenho que usar esses operadores aí. Isso aí tem que estar desse jeito aqui, ó. Espalhado no meu texto. Tem que estar espalhado no meu texto. É essencial ter isso? É. Se eu quiser 200 pontos nessa competência aqui, eu tenho que estar ele espalhadinho dessa forma aqui. Vamos adiante. Jefinho, como é que está nosso horário? 8h15, pode ir até 8h20, né? Pode sim, Pronto, mais 5 minutinhos aí. Vamos para o próximo. Olha aí, ó. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Se você tem conclusões contrárias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Então, são diversos elementos, operadores que estão em ideias o quê? Contrárias. Então, Raimundo estudou muito, mas não foi merendar. Tô brincando, Raimundo. Raimundo preparou um lanche excelente, mas não comeu. Olha aí, Raimundo. Todavia, não comeu. No entanto, não comeu. Poderia mandar os prints dos argumentos, gente? É dos argumentos, vocês querem? Se vocês preferirem, eu posso salvar o PDF, o slide em PDF e eu envio para vocês. Pode ser? Se vocês preferirem assim, até porque fica como registro para vocês. Vocês estão fazendo a redação, podem ir lá pesquisar. Ah, deixa eu ver aqui um operador que indica argumentos contrários. Aí usa um desse daí. Pode ser? Se dá certo para vocês assim também? Se der, me diga assim aí. Dá? Larissa botou assim, eu não sei se é assim, pronto. Então, eu vou salvar em PDF e mandar para vocês. Então, ó, operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Isso aqui, gente, é quando eu falo alguma coisa, mas eu quero retomar. Ó, logo, o portanto, que todo mundo usa na conclusão. Por que a gente usa portanto na conclusão? Porque quando você diz, portanto, medidas são necessárias para resolver a problemática. Olha, portanto, medidas são necessárias para resolver a problemática. Isso quer dizer que você está retomando todo o texto que você já falou anteriormente. Então, portanto, pois, por isso, por consequência, por consequente, em decorrência, resumindo, concluindo. Então, tudo isso apresenta o quê? Enunciados, né? Introduzem uma conclusão, só que vai levar em consideração enunciados anteriores, enunciados que vocês já falaram anteriormente. Beleza? Operadores que introduzem a justificativa ou explicação relativa ao quê? Ao enunciado anterior. Por quê? Por quanto? Pois, visto que, já que, como, para que, para, a fim de. Por isso que vocês iniciam o efeito com para que ou a fim de. Porque esse efeito você vai justificar o que você já disse anteriormente. Então, para que resolva-se a problemática, ó, é necessário que faça isso e isso. Ou faça isso e isso para quê? Para resolver a problemática. Eu estou dando uma explicação, dando uma justificativa para que eu vou fazer todo aquele processo da conclusão. É ao Deus dará? Não, tem um efeito, né? Tem para quê? É só para fazer? Não, é para melhorar a qualidade de vida do estudante,
é para que o ensino chegue com mais qualidade, é para que as pessoas com deficiência tenham mais representatividade, é para que as pessoas com alguma comorbidade elas possam circular melhor. Então, está vendo a finalidade? Então, eu tenho esses operadores que introduzem a justificativa. Tem mais alguns, viu? Operadores que estabelecem relação de comparação entre elementos, visando uma determinada conclusão. Mais do que, menos do que, tão quanto. Então, Ednardo malha mais do que Bento. É óbvio que Bento não malha. Ednardo é todo saradão aí, todo bombado, mas eu estou num projeto aí para mim, próximo ano, voltar bem bombadão aí também, viu, Ednardo? Vamos manter, vamos incentivar aí, porque eu estou tão fraco, quando eu chego em casa tão cansado. Quando eu penso em ir para academia, chega a dar logo dor nas pernas. Então, gente, aí são alguns operadores. Eu vou parar no operador 7. Próxima aula a gente retoma. Aí eu gostaria de ouvi-los. Gente, ficou alguma dúvida? As dúvidas foram sanadas? Foi contribuir para você? É a idade, viu? É a idade mesmo, viu, Raimundo? A boca está bem quentinha. E olha que agora que eu tenho 22, viu? 22 anos, uma criança ainda, né? Brincadeiras à parte, gente, foi válido. Digamos assim, vocês conseguiram absolver. Estou ansioso, né? Próxima semana provavelmente já estaremos juntinhos, né? Presencial, ver a carinha de vocês. Sabe que por trás da máscara, mas é assim mesmo, a gente vai se virando, né? Então, espero que tenham gostado. Estou aberto às críticas também, se tiver elogios, estamos aí. Então, cheiro no coração de vocês. Daqui a pouco, se não hoje, mas amanhã eu coloco um tema para vocês. Então, cheiro e até a próxima, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, Raíssa. Tchau, Henrique. Obrigado pelas... Tchau, Brisa. Obrigado pelos